Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 28 de abril de 2025, segunda-feira de uma semana curta, de novo, né? Quinta-feira tem feriado, a Bolsa não emenda o feriado, sexta-feira tem sessão normalmente, mas tem essa parada na quinta-feira. Algumas bolsas da Europa acompanham aí essa parada do Dia do Trabalho no dia 1º de maio, mas Wall Street permanece aberto, tá? Estados Unidos permanece aberto numa semana de agenda forte nos Estados Unidos, de agenda importante nos Estados Unidos econômica. Entre outras coisas, tem o payroll, que é aquele relatório de emprego que é um dos mais importantes aí, ou considerado o mais importante americano, mas também vai ter JOLTS, ADP, que também são relatórios, são levantamentos econômicos aí voltados para o mercado de trabalho, né? O JOLTS, abertura de postos de trabalho, e o ADP também aí sobre desemprego. No Brasil, aliás, nos Estados Unidos ainda tem o PCE, né, o PCI, que é o dado de inflação preferido do Fed. Na verdade, é o dado de inflação que o Fed olha para ver se está ou não na meta de inflação. Lembrando que a meta de inflação lá nos Estados Unidos é de 2%. E isso tudo, se você parar para imaginar aí, que são dois dados importantíssimos nessa discussão sobre como será os juros dos Estados Unidos a partir dos próximos meses, né? Lembrando que na semana que vem, tanto o FOMC lá do Fed, o Banco Central americano, e o Copom aqui do Banco Central brasileiro decidem os juros, né? A taxa básica de juros, tanto lá quanto cá, na quarta-feira que vem, né? Terça e quarta-feira de reuniões, então, para a definição de taxa básica de juros. Lembrando o seguinte, a partir de quarta-feira, portanto, desta semana, os membros do Fed, lá do FOMC, e os membros do Copom aqui do Banco Central entram então em período de silêncio, né? E ninguém fala mais nada sobre isso. É uma prática, é uma praxe dessas decisões, dessas reuniões. Então, a gente tem hoje e amanhã, basicamente, para ter uma noção do que pode ser essas definições. No Brasil, dividida a expectativa, pelo menos, de que a gente possa ter um aumento de 0,25 ou de 0,50 nessa próxima reunião. Lembrando que na reunião passada o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, indicou que reduziria o ritmo de altas, né? Lembrando que a gente teve duas altas de 1 ponto percentual nas duas primeiras reuniões do ano, e aí essa terceira reunião, então, teria um ritmo reduzido, qualquer coisa abaixo de 1 ponto percentual. Nas últimas falas, inclusive do Diogo Ghilen, eu cheguei a falar isso para vocês, o Banco Central começou a passar uma ideia de que está próximo aí do orçamento, né, o que eles chamam de orçamento dos juros nesse ciclo de alta. Então, tem aí entre 0,50 e 0,25 são as principais apostas, o mercado está meio dividido para essa próxima reunião do Copom, que acontece, como eu falei, terça e quarta-feira da semana que vem, e pode levar então a taxa Selic, que hoje está em 14,25% ao ano, para 14,50% ou 14,75%, de acordo com as expectativas do mercado, tá? Mas mais do que isso, essa próxima reunião deve indicar ainda se realmente os juros estão aí chegando no limite que o Banco Central imagina ou vê como adequado para levar a inflação de volta para a meta. Lembrando também que saiu o IPCA 15 bem acima da meta, né? Em 12 meses acumulado, o IPCA 15 está em 5,49%, o IPCA cheio também está acima de 5%, e a meta é 3%, mais ou menos 1,5%. Então, o limite da meta de inflação seria 4,5%. Só voltando rapidinho aqui para os Estados Unidos também tem resultados aí de Amazon e outras grandes de tecnologia, e além disso, obviamente, vamos continuar com esse vai e volta de falação
do nosso querido Trump sobre tarifas, né? O Trump continua dizendo que tem tido conversas com os chineses continuam negando. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, chegou a ser perguntado sobre isso, ele saiu meio que pela tangente, né? Dizendo, olha, não, eu não sei se o presidente conversou ou não com o Xi, né? Que é o Xi Jinping, presidente aí chinês, né? Fato é que a China nega essas conversas, enquanto os Estados Unidos diz que isso está acontecendo. Aí você vai escolher aí o seu malvado favorito para adivinhar se estão ou não conversando. Também muito barulho sendo feito aí que o Trump deve ter o pior desempenho para os primeiros 100 dias no que diz respeito ao dólar, né? Já é a maior queda do DXY para um início de governo desde o Nixon em 1973, se não me falha a memória, mas assim, eu vinha falando sobre isso com vocês e deve estar próximo de uma parada nessa sangria, pelo menos aparentemente, e o Trump tem indicado que deve tirar o pé do acelerador, porque isso está fazendo mais mal para o Trump do que para a China, pelo menos aparentemente, tá? Já começaram a sair pesquisas de popularidade indicando uma queda de popularidade para o Trump, e isso deve começar a, a orientar um pouco melhor aí o que o Trump vai fazer, porque, como todo bom político, ele precisa de aprovação, né? Assim funcionam as democracias, e é por isso que a gente também vê aí o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva fazendo o que pode para tentar garantir ou melhorar a péssima aprovação que ele está tendo neste terceiro mandato à frente da presidência da República Brasileira. Bom, voltando aqui para o Brasil, sendo um pouquinho mais específico, então eu falei para vocês que o Copom entra em período de silêncio a partir de quarta-feira, então amanhã é a última chance que a gente vai ter de ouvir Galípolo e Diogo Guilhem, provavelmente, falando. Não, a fala deles não será sobre esse assunto, mas é uma chance que os jornalistas aí e outros têm para perguntar um pouco sobre a Selic da semana que vem. Na terça-feira, o Banco Central apresenta aí o relatório de estabilidade financeira, que é um relatório que é apresentado semestralmente para o Banco Central dizer como está o sistema financeiro brasileiro, se está sólido, como as coisas estão andando. É um raio-x do sistema financeiro e uma chance aí para o pessoal trocar uma ideia com o Gabriel Galípolo, presidente do BC, e com o diretor de política econômica, Diogo Guilhem. Bom, além disso tem resultados aí, o Ibovespa continua a bateria de resultados, a agenda de resultados, Gerdau hoje, Gerdau e Metalúrgica, Gerdau hoje, Iguatemi na terça-feira e VEG Santander na quarta-feira. Eu só estou falando aí das companhias que estão listadas no índice Bovespa. Lembrando também que na quarta-feira, no dia 31, no dia 30, aliás, o Ibovespa deve então anunciar aí os novos componentes do índice para os próximos 3 meses, tá? E começa a valer na segunda-feira seguinte, ali, dia 5 ou 6 de maio, se não me falha a memória, tá bom? Então, essas são algumas mudanças que a gente pode ver por aí, e lembrando que está todo mundo de olho nessa história dos juros, porque isso, chegar ao fim do ciclo de alta dos juros, vai ser importante aí para bolsa, crédito privado, títulos públicos e etc e tal. Dois adendos aqui, sim, outra coisa, hoje ou amanhã, acho que é hoje, a Petrobras solta o relatório de produção que indica então quanto foi produzido, etc. Isso já meio que antecipa, né? Os analistas conseguem então pegar esses números e ter uma ideia melhor do que vai ser o resultado da Petrobras, que vai ser apresentado mais para o fim do mês de maio, tá? Mas esse é um relatório importante de produção porque fecha aí esses períodos e ajuda bastante os analistas a ficarem bem próximo do que esperar para o resultado, né, para o balanço aí do primeiro trimestre
da Petrobras. E é basicamente isso. Uma outra informaçãozinha aqui muito importante é que a Eletrobras recebeu um aviso do Ministério de Minas e Energia de que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, desistiu de concorrer a um posto ali como membro efetivo do Conselho Fiscal da Eletrobras. Eu já falei sobre isso antes quando estava no Antagonista, mas acho que vale repetir aqui. Essa história do Mantega desistir de qualquer coisa é tipo eu desistindo de correr na McLaren, né? Ninguém queria mesmo. Quer dizer, olha, eu anuncio que eu não vou mais ser piloto da McLaren, tá? Caso o pessoal da McLaren esteja preocupado com a minha intenção, eu não quero mais, eu desisto, tá bom? Agora, no comecinho desse dia, futuros aí em Wall Street caindo 0,30, tanto Nasdaq quanto S&P 500. Lembrando que a Bolsa brasileira fechou praticamente estável na sexta-feira de 0,12, com o Vale puxando um pouquinho para baixo, não só pelo resultado ruim, mas também o minério de ferro continua em queda. O dólar continua perdendo valor também contra o real, né? Fechou a sexta-feira a 5,69, 5,69, mas chegou a bater aí 5,65 e parece que esse é um fundo, tá? O dólar parece que não tem força para cair, ou o real não tem força para se valorizar acima disso que a gente viu aí na sexta-feira. Pelo menos essa é a impressão que o pessoal tem. Tá bom? Fora isso, amanhã conversaremos um pouquinho mais na nossa live no YouTube. Lembre-se, se você ainda não nos segue lá no YouTube, Esquina Sucupira é o canal. Inscreva-se, ative o sininho para você também receber aí avisos do YouTube toda vez que a gente tiver conteúdo novo no ar. É claro que o YouTube de vez em quando falha, mas lá no Substack, esquinasucupira.substack.com, a gente não falha, manda e-mail para vocês toda vez que tem algum conteúdo disponível para assinantes e não assinantes, tá bom? Lembrando que na sexta-feira saiu então na quinta-feira, né? Porque foi feriado, foi, né? Na quinta-feira saiu nossa revisão do Oráculo de Sucupira, que é obviamente ninguém aqui tem a pretensão de adivinhar o futuro, né? Não é isso. Nós apenas olhamos para o que é mais provável para nos posicionarmos, então, de acordo com o que é mais provável, mas sempre deixando uma reserva de segurança aí para aquilo que não sabemos, não é mesmo? Então, o nosso querido Oráculo de Sucupira é um pouco disso, são as profecias, digamos assim, que fizemos lá em dezembro do ano passado e que vamos revisando e fazendo novas durante o ano. Na sexta-feira agora, essa sexta-feira, pós-feriado, sai uma nova newsletter do Esquina Sucupira, dessa vez falando aí sobre o desempenho das nossas carteiras recomendadas que começaram lá em fevereiro, né? Acho que foi fevereiro. Foi uma por semana. E aí agora a gente vai fazer o fechamento desses períodos, né, de fevereiro e também, aliás, de março, foi em março que começou, e também do mês de abril completo, para a gente ver o que está acontecendo nas nossas carteiras, se faz ou não sentido ficar posicionado daquele jeito, do jeito que programamos a nossa estratégia para os próximos meses aí, deste ano de 2025. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!